Mas agora eu vou falar de um alimento que pode ser até um aliado para a saúde nessa época do ano, principalmente agora mesmo no inverno. É que começou há pouco, no centro aqui de Florianópolis, a tradicional Feira do Mel, realizada pela Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina. São mais de 20 expositores dos maiores centros produtores aqui do estado. Para falar mais sobre o evento, eu vou conversar com o coordenador de apicultura da EPAGRE, Evanir Sela, e também com o nutricionista Takeo Kimoto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Muitas coisas boas para se falar do mel, né? Vou começar perguntando primeiro do evento que está movimentando aqui o centro da capital. Quais os produtos mais variados à base de mel que pode se encontrar na feira? Bem, a abelha não produz só mel, né? Ela produz todos os produtos que ela necessita para viver, né? Então é mel, é pólen, própolis, geleia real e a apitoxina, que é o veneno da abelha, mas também ele serve como remédio para humanos, né? Então são uma variedade de produtos que a abelha produz e desses produtos, o mel, se faz bolacha de mel, faz uma cachaça de mel. Olha só, gente, cachaça de mel. Para o Então, frio agora deve ajudar a esquentar. Cremes, né? Com licença. Creme facial. Aliás, tá acontecendo uma massagem facial de forma gratuita durante a Feira do Mel. Mel é bom para a pele também. Para a pele também. Então, são vários produtos à base de mel, à base de própolis, né? À base de apitoxina, que é o veneno da abelha, para a disposição do consumidor. Aproveitar que a gente, né, falamos de vários produtos e já falamos de pele e própolis. Quais os benefícios do mel para a saúde, com essa variedade tão grande, aliás, do que vem da abelha, né? É importante ressaltar que o mel de Santa Catarina ele é considerado um dos melhores do mundo, né? Então nós temos um acesso aí a um produto muito bom e saudável, né? E é importante que as pessoas elas passem a usar um pouco mais desse mel no seu dia a dia. O mel ele é riquíssimo em polifenóis, que confere ao mel substâncias, uma ação antioxidante, anti-inflamatória. Ele é muito interessante para melhorar o sistema imunológico, então, sobretudo agora nesse período onde nós temos muita oscilação de temperatura, não só o mel, mas também como nós temos o pólen de abelha, o própolis, né? A geleia real, eles são muito interessantes quando a gente trabalha a modulação do sistema imunológico, né? O própolis de abelha ele é muito utilizado tanto em crianças quanto em adultos. A única diferença é que nós temos o própolis de abelha alcoólico, aí utilizaria mais para adultos, né? E o aquoso, que seria uma opção para utilizar com gestantes e também para utilizar com crianças nessa melhora do sistema imunológico. Em relação às crianças, tem uma idade mínima para a ingestão do mel? Sim, né? Por conta do processo alérgico, então tem que respeitar a introdução do alimento e aí o mel ele não pode ser introduzido ainda em crianças ali com menos de 2 anos, não seria interessante a gente já oferecer esse tipo de produto para eles. Mas aí após essa idade pode ser utilizado, né? E aí uma outra opção seria também o própolis, né? O pólen de abelha, que ele tem também um sabor bem agradável, e a geleia real, que é uma quantidade mínima diariamente, também tem um efeito bem interessante. Quantidade, foi importante você falar disso. Por exemplo, qual a quantidade indicada por um adulto por dia? Uma colher de chá, uma colher de sopa, porque tem a questão também calórica do mel, né? Então, até quanto um adulto ou uma criança pode estar ingerindo de mel por dia? O mel, realmente, ele tem calorias, né? Porque, na verdade, o açúcar que existe no mel é a frutose, que é o açúcar da fruta, é o mesmo que nós temos no mel. E ele também vai ter alguns efeitos, né, alguns impactos na glicose de um paciente. Então, se for uma pessoa que tem alterações de glicemia, um diabético ou que tenha resistência à insulina periférica, então aí a gente teria que realmente cuidar com a ingestão do mel. Se formos comparar com o açúcar refinado, sem dúvida, ele é muito mais interessante, mas ele pode refletir em aumento dos níveis de glicose. Então, é uma opção para se substituir o açúcar, mas com cautela, usando quantidades, né, que aí provavelmente o seu médico, o seu nutricionista vai definir a quantidade que você pode estar consumindo. Seu Evanir, a feira é aberta ao público, é gratuita a entrada, como é que funciona? A entrada é gratuita, aberta ao público e é uma forma de aproximar o produtor do consumidor. Na feira o consumidor consegue adquirir o produto um preço bem mais acessível, em torno de 40% a menos do que é encontrado no mercado, por ter essa ponte do produtor direto com o consumidor, né?
E a questão dos preços, por exemplo, tem produtos de qual preço até o preço máximo? São preços acessíveis para a população? É um preço, esse ano, um ano bastante atípico, a produção foi pequena em função do volume de chuvas que aconteceu no ano passado, a produção não foi muito grande e uma coisa importante, o mel de Santa Catarina foi premiado 3 vezes como melhor mel do mundo nos últimos anos. Isso fez com que a exportação, a procura lá fora está muito grande. E também a questão da pureza do produto, ser produto orgânico, né? Sem utilização de agroquímicos que outros países usam, isso fez a procura crescer. O preço subiu um pouco, então nós temos um preço padrão nessa feira de R$ 23,00 o quilo, e do mel, né? E vários outros produtos e tamanhos diferentes com variação de preços, né? Mas o preço está bastante acessível. Esse mel duraria mais ou menos o quê? Uns meses ou não? Bastante, né? Quando o mel ele é puro, ele tem uma durabilidade muito grande, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de escolher, de comprar realmente um mel de boa procedência, que não tem adição de açúcar, né? Tem como identificar, por exemplo, toda a procedência na embalagem na hora de comprar o mel, né? Está tudo descrito, é orgânico, todos os componentes que vêm, por exemplo, num pote de mel. Essa é uma questão um pouco complicada, porque quando o mel está valorizado, como o nosso mel está hoje, tem muita gente tenta falsificar o produto, né? Trazendo outros produtos, misturando açúcar ou fazendo mel falsificado, né? É bastante difícil para o consumidor saber isso. O que se recomenda é levar esse produto que tem uma suspeita a um técnico, a uma pessoa que conheça o produto, né? Está à disposição na IPAGRE, Federação dos Apicultores também. Se precisar, a gente faz uma análise, porque é um pouco difícil com testes caseiros, entende? O que dá uma garantia maior ainda é comprar de fornecedores conhecidos, ou no supermercado que tenha um supermercado de confiança que tenha já um mel tradicional. Mas chegou ao ponto assim do nosso mel ser clonado rótulo de Santa Catarina encontrado no Paraná, São Paulo, mel falso com rótulo daqui, porque sabe que o nosso mel vende bem. Então, mas supermercados, mel com serviço de inspeção, ou de produtor assim que o consumidor conheça, que sabe que tem uma tradição, sabe que ele produz o mel. Takeo, além da questão dos diabéticos e da idade mínima de crianças, tem alguma outra contraindicação em relação ao mel, aos benefícios do mel? Não, a não ser um paciente que tem algum processo alérgico relacionado ao mel ou os derivados, né? Mas ele é um alimento extremamente saudável e muito interessante a gente introduzir no dia a dia mesmo, como um substituto de açúcar refinado, né? Então, às vezes, a pessoa tem muito hábito de usar uma geleia enriquecida com açúcar, né? Sendo que nós temos um mel de boa qualidade que confere várias outras propriedades nutricionais para ser utilizado no dia a dia. Ivani, vamos então convidar o pessoal que está em casa, qual o horário da feira? Ela abre final de semana também, qual é o funcionamento? Essa feira acontece anualmente, esse ano é a 17ª. Abriu hoje, quarta-feira, pela manhã, e vai até sábado ao meio-dia. Sábado ao meio-dia encerra a feira deste ano. E durante a semana agora até qual horário? Das 8 às 16, 17 horas aí, o pessoal tá com a feira aberta com os estandes. Largo da Alfândega, centro da capital. Largo da Alfândega, centro da capital. Maravilha, muito obrigada pela presença também, Takeo, Ivani.